Olá a todos, nessa aula falaremos sobre interface. Então, algumas linguagens de programação, como PHP, Java, utilizam interface. Interfaces são classes abstratas onde todos os métodos são abstratos, né? Então, é muito parecido com o que a gente viu na aula anterior, né? A diferença é que, em vez de ter apenas um ou dois métodos, todos os métodos são abstratos. Ou seja, é o caso mais extremo possível de classes abstratas. Essas classes abstratas, né, obrigam que as subclasses implementem todos os métodos. Ou seja, a gente define apenas quem são as assinaturas dos cabeçalhos e garante quem for herdar da interface vai ter que implementar todas as assinaturas. Isso garante novamente, né, que a comunicação seja bem feita, né? Então imagine o seguinte: você tem uma classe abstrata e essa classe abstrata gera várias subclasses. Então, todas as subclasses têm que implementar todos os métodos que são abstratos. Da mesma forma que o Python não tem suporte nativo para classe abstrata, da mesma forma não terá para interface. Então, a gente pode utilizar outros recursos que não são nativos. Por exemplo, a classe ABC, que a gente já viu, em vez de fazer para um único método, a gente faz para todos os métodos. Tem a classe ZCA, que também pode ser utilizada para implementar classes abstratas e interface, só que aqui é para grandes projetos, grandes frameworks, para a gente não faz muito sentido no momento, né? Então podemos utilizar algo que é nativo da linguagem, que é a exceção not implemented error. Ou seja, quando você tem um método que ainda não foi implementado, ele vai gerar uma exceção chamada not implemented error. É bem mais simples e nós trabalharemos com este tipo de solução. Como é que nós utilizaremos exceções, né? Exceções é um erro que você, programador, se precaveu, já sabia que poderia acontecer. Então, olha, se por acaso esse método, esse ponto aqui, esse código foi executado, levante um erro porque algo aqui não está certo. Exceções são desvios utilizados para tratamento de erros. Erros fazem o programa parar ou abortar. A maioria dos erros, o programa para, né? Você tem que reiniciar seu programa tudo de novo. Então, para que o seu programa não pare, você eleva uma exceção. Se você pode fazer um tratamento, mandar mensagem de erro ou tentar corrigir o erro, e aí o programa não para. Geralmente esses erros são em tempo de execução, ou seja, não tem como a gente saber que aquele erro pode acontecer ou não, só criando o seu código, né? Só quando o programa está executando é que esse erro pode acontecer. Por exemplo, divisão por zero, raiz par de número negativo, abrir um arquivo que não existe, excluir um arquivo que já foi um arquivo aberto ou um arquivo que não existe, falha de comunicação de um socket, uma tabela num banco de dados que não foi encontrada e assim sucessivamente. Então, nesta aula aqui de hoje, nós não nos aprofundaremos em exceções. Nós teremos uma aula específica só para trabalhar com exceções. Nosso objetivo aqui são apenas as interfaces. Como a gente viu na aula anterior, né, as classes abstratas são muito utilizadas para a criação de drives, da mesma forma as interfaces servem para criar drives, plugin e padronizar projetos, né? Muito útil também para garantir a comunicação entre classes e subsistemas. Vamos criar aqui, por exemplo, um driverzinho que controla impressoras, fax e scanner, né? Então tá aqui a classe printer, né? Nós temos aqui o método def impressora inicializar, impressora get status, impressora imprimir, impressora desligar. Veja que todas ainda não estão implementadas. Como é que eu sei? Porque eu levantei esse rise, significa levante uma exceção, gere uma notificação de erro, cuja exceção é esta, not implemented error. Foi o que a gente falou lá no início. E aqui nós passaremos qual foi o erro encontrado neste ponto. Então, erro, o método inicializar precisa ser implementado. Erro, o método getStatus precisa ser implementado. Erro, o método imprimir precisa ser implementado. Erro, o método desligar precisa ser implementado. Então, cada um desses erros aqui tem uma mensagem específica. O importante é que nesta classe aqui, se alguém tentar instanciar algum objeto da classe, assim que a pessoa bota lá objeto, ponto, imprimir e inicializar, dará a mensagem de erro. E qualquer outro desses métodos aqui dará erro. Ou seja, essa classe aqui, printer, ela é uma classe que não faz nada.
certo? Ela apenas definiu a assinatura, mas se eu for executar qualquer um desses métodos aqui diretamente de algum objeto, instância de printer, vai dar errado. Ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. Veja que nós temos a classe scanner, tem aqui scanner get status, scanner get imagem. Também ela vai chamar o rise, levantar uma exceção, que a exceção é a not implementa de erro, e aqui nós passaremos a mensagem de erro. Da mesma forma com o getImagem, scanner.getImagem com a classe fax. Da mesma forma, fax.getSignal, getConexão, enviar, receber, todas levantam exceções. Ou seja, essas classes printer, scanner e fax são classes que não servem para nada. Qualquer objeto instanciado, assim que chamar um desses métodos aqui, vai dar erro. Então, para que vai servir essas classes? Lembra da aula passada que nós falamos de sobreposição? Então é isso. Nós utilizaremos essas classes apenas como classe base. E é baseado nessa classe base, nós herdaremos essas classes base e implementaremos esses métodos nas classes filha. Quem for herdar de uma dessas classes base, que ele seja obrigado a implementar estes métodos com essas assinaturas aqui que nós criamos. Por exemplo, essa assinatura não precisa passar nada no parâmetro. Essa aqui não precisa passar nada. Essa precisa passar o número. Essa aqui precisa passar dados. Então tem que ter essas assinaturas nas classes filha. E agora nós vamos criar uma impressora multifuncional. Essa classe multifuncional ela tem que herdar de impressora, tem que herdar de fax e tem que herdar de scanner. Então, diferentemente do pacote ABC que nós vimos na aula passada, essas nossas interfaces poderão ser instanciadas. O pacote ABC, quando nós importamos a classe ABC, nós proibimos a criação de objetos da classe Py. Então, logo no começo, ele vai logo bloquear. Assim que você tentar compilar, vai dar erro. Aqui não. Com o Rise Not Implemented Error, não vai dar esse problema. Vai compilar direitinho, vai gerar a classe, você pode criar os objetos. O problema é que na hora que você for chamar o método vai levantar a exceção e vai mostrar a mensagem de erro. Então, para poder utilizá-lo, nós temos que implementar nas subclasses, ou seja, fazer a sobreposição dos métodos que foram definidos na classe base. Veja um exemplo. Aqui nós temos o pacote printers, onde nós temos o módulo printer e dentro do módulo printer nós temos a classe printer com P maiúsculo. Eu criei esse objeto PTR, que ele é um objeto da classe printer. Veja que não vai dar erro nenhum. Por quê? Porque a printer utiliza o rise not implemented error. O objeto aqui é um objeto correto, funcional. O problema vai ser na hora da chamada de qualquer método. Então, na hora que ele chamar qualquer método, inicializar ou qualquer que seja, vai ser levantada o rise. Veja, impressora.inicializar. Então, aqui nesse ptr.impressora inicializar, vai executar esse comando que levanta um erro, not implementa de erro, o método inicializar precisa ser implementado. Então, executando aqui, veja que aqui, ó, tá aqui a mensagem de erro e o programa vai parar, certo? Não houve nenhum tratamento, então se não houve tratamento desse erro, o programa vai parar, vai abortar. O objeto vai ser criado diferente da classe ABC, que na hora que você tentar instanciar um objeto que herda de ABC, vai dar erro logo bem aqui na criação do objeto. Então, qual seria a solução? Sobrepor os métodos que tem rise. Então, lá na classe Py, deixa do jeito que está lá com os rise, com os not implementa de erro, mas nas classes filha, aí sim você tem que implementar todas as que possuem lá um rise. Por exemplo, aqui, inicializar. Está aqui o código do inicializar. Está aqui o código do desligar, do get status, do imprimir. O printer tem o rise. HPLX300 não, ela sobrepôs, veja que ele está utilizando a mesma assinatura, então daqui é uma sobreposição do método da classe Py. Aqui veja, não vai dar erro, certo? Nós temos aqui o construtorzinho, então não vai dar erro. Construindo este objeto aqui, então será impresso aqui o get status. Daqui, impressora LX300 obtendo status, beleza, executou esse comando e executando ptr.impressora inicializar, ptr impressora.inicializar, impressora HP LX300 inicializando. Está aqui o nosso comando. Então veja que não vai dar erro nem aqui nem aqui. Por quê? Porque a classe filha sobrepôs os métodos que tinham o rise, né? Nesses aqui nenhum tem rise, então não vai ter problema nenhum. E agora, como é que nós faríamos uma impressora multifuncional?
Então, uma impressora multifuncional é uma impressora que é scan e também é fax, e é isso e é aquilo. Então, ou seja, ela tem que herdar de várias outras classes. Então, é isso que nós estamos fazendo bem aqui. A classe Canon G9000, ela herda todas as características de uma printer, de um scanner e de um fax. Então, basta herdar todas essas classes necessárias para implementar todos os métodos, né? Agora, muito cuidado. O que é que nós vimos lá em herança? Principalmente herança múltipla. Se tivermos aqui, por exemplo, no printer tiver o inicializar, aqui tiver o inicializar e aqui tiver o inicializar, só será considerado o último, né? Nós vimos que o último implementado é o que fica. Todos os outros serão esquecidos. Nós vimos isso na aula passada, né? Então, cuidado com a herança múltipla para não sobrepor métodos com os mesmos nomes, né? Então, foi por isso que você botou impressora, get status, scanner, get status, fax, get status. Se eu tivesse apenas get status na impressora e um get status aqui no scanner, apenas get status, ia ter a sobreposição, né? E nós perderíamos essas funcionalidades, ficaríamos apenas com a última. Então, quais são as vantagens de se trabalhar com exceções? É extremamente simples, né? Se você sabe utilizar uma exceção, você não precisa nem importar nada, nenhum pacote extra, né? Apenas usar a exceção. Implementação rápida, usa recurso nativo da linguagem, exceções são nativas da linguagem Python, e obriga o programador a implementar os métodos chamados. Porque às vezes, eu vou aqui criar 20 métodos e botar rise not implemented exception em todos eles. Mas se você utilizar apenas dois, então você só vai implementar aqueles dois. Os outros serão desnecessários, mas você criou lá a assinatura. Se algum momento da vida você esquecer isso, se alguém for chamar esses métodos que não forem implementados, vai dar erro. Ou ele cria ou ele vai repassar para você ter que reimplementar o que está faltando. Então, quais são as desvantagens de trabalhar com exceções? Permite instanciar classes e subclasses. Então, lá no ABC não tem este problema. Logo na criação do objeto, ele já disse, olha, não pode ser criado porque esta classe é incompleta, é uma classe abstrata. Diferente aqui, com utilizando as exceções não vai dizer nada disso. Você criou, o problema é seu, você que quis assim, então ele vai criar o objeto. Não obriga o programador a implementar todos os métodos. Novamente, você é obrigado a implementar apenas aqueles que você chamou, aqueles que você utilizou. Na interface, não. Você utilizando ou não, problema seu. Você vai ter que implementar todos os métodos, que acontece lá no ABC. Não obriga o programador a seguir a assinatura dos métodos da classe. Você não precisa seguir totalmente a assinatura. Você pode acrescentar uma coisinha a mais e fazer a sobreposição. Então, vamos supor que você lá na classe Py você botou num determinado método dois parâmetros. Na classe filho você pode fazer com 3, 4, 5, quanto você quiser, certo? Ele vai achar que você sobrepôs o método. Então, isso aí pode ser uma falha na comunicação, porque alguém, numa outra equipe, não seguiu a regra, em vez de criar com dois parâmetros, botou com 3, 4, 5. Então, na hora que alguém passar a informação da classe dele para a sua, vai dar errado, porque a sua estava esperando 2, ele passou 5. Recomendação: não vejo problema nenhum. Recomendo utilizar a classe ABC. Não é difícil de se utilizar e evita esses tipos de problemas aqui lá na frente. A classe ABC também é extremamente simples, então uma coisa para outra evita essas dores de cabeça aqui. Existe um tipo de interface que a gente já vai trabalhando há um certo tempo, né? Que são os protocolos. Ele não chega a ser uma interface porque a interface obriga que você implemente todos os métodos abstratos. Aqui, os protocolos são um tipo de métodos abstratos interface, digamos assim. A diferença é que eles são opcionais, né? Na interface mesmo ou nos abstratos, você é obrigado a implementar. Já no protocolo, não. Você define a assinatura, mas o programador só vai implementar se realmente precisar. Não é obrigatório. São apenas convenções. Python possui diversos protocolos como esse daqui. Nós já trabalhamos com str, já trabalhamos com init, tem muitos e muitos outros. Geralmente eles têm o que? Underline, underline, alguma definição, underline, underline, e aí tem a função. Veja que na aula de sobreposição e sobrecarga, nós vimos três tabelas só com essas coisinhas aqui. Todas elas são protocolos. Para este método, convencionou-se que o programador deverá retornar um texto que descreva o objeto utilizado.
Então, no str aqui, eu vou utilizar e quero dizer o seguinte, que toda vez que eu quiser transformar o meu objeto da classe conta em uma string, ele vai ser impresso número igual o número do objeto. Na próxima linha, o saldo igual o saldo contido lá dentro de self.saldo. Isso aqui retorna uma string. Para você ter uma ideia de quais são os protocolos de uma determinada classe, né, você bota lá dir, o nome da classe ou o nome do objeto, que aí você verá todos os protocolos que aquela classe possui ou aquele objeto possui. Dá no mesmo. Nos veremos na próxima. Tchau, tchau.